Oi, queridos amigos, tô aqui de volta hoje, que eu queria falar para vocês como eu tô vendo o que está acontecendo no mundo das terapias e como eu resolvi intervir de alguma forma. Então, a gente tá vendo hoje que aumentou depois da pandemia e com a pandemia, e mesmo já vinha antes esse movimento de pessoas que se sentem disponíveis para ajudar o próximo, né? Que sentem um chamado, né? Muitos pacientes vêm fazer terapia e descobrem esse chamado no processo. É um chamado interior que vem mesmo de gente que não tem uma formação acadêmica ligada à área psi, ou, né, ou afim com a área psi. Muitos acabam se dedicando a terapias alternativas como o EFT oficial, o tapping, o ótimo, constelações, Theta Healing, Reiki, EMDR ou EMDR, né, como uma segunda opção depois que eles tentaram uma carreira numa área completamente diferente e até tinham algum sucesso, mas tinham um certo ranço, uma certa insatisfação e realização, sentindo que aquilo dá uma segurança, mas tira uma segurança, que é a segurança da paz interior. Então, era paradoxal o sucesso em outras áreas. E aí, eles trabalhando isso, né, ou pacientes, ou outras pessoas que não são, elas vão descobrindo e vêm até mim, descobrindo e querendo abraçar essa vocação clínica, que eu acho que foi também minha segunda opção, né? Como muitos que me conhecem sabem, né? Eu fui uma executiva da área de pesquisa de mercado, eu fui também uma professora da USP, então eu acho que a gente tem esse chamado da disponibilidade de ajudar o outro, que a gente descobre que a gente está fazendo isso fora da clínica. E, aliás, a gente descobre que a clínica é fora da clínica ou a clínica é fora do consultório também, que a clínica é quase uma postura de vida, como eu procuro mostrar depois nesse trabalho que eu quero desenvolver com as pessoas que já vêm estudando comigo, né? Eu quero aprofundar isso esse ano. E por outro lado, né, do lado do mercado de pacientes, vamos dizer assim, a gente vê que a disseminação de medicamentos psiquiátricos, a procura desesperada por ajuda nas redes sociais e autoajuda, e né, nos grupos do Face, o nível de solidão, né, e mesmo nas postagens, né, o nível das redes sociais mostra essa solidão, né? Então há uma ansiedade por convívio, por alívio dos medos, por muitas pessoas apareceram com sintomas pós-pandêmicos que, na verdade, eram questões que eles tinham antes da pandemia, mas que a vida social, as ocupações não deixavam aparecer. E a pandemia trouxe, né? Trouxe fobias sociais que já estavam lá em potencial, trouxe medos, trouxe hipocondrias que já estavam lá, mas que a pandemia deixou soltar. Que bom, porque agora a gente pode tratar. Então, o mercado dos pacientes também demanda um determinado cuidado, que é o tipo de cuidado que eu quero trabalhar com alguns de vocês. Então, embora tenha esse aumento do potencial de clínicos e do potencial de demanda, fazer com que um atendimento seja um encontro frutífero, onde realmente o terapeuta se esvazia das suas subjetividades, né, para chegar ao ser do cliente e ajudá-lo a se colocar em fluxo na vida, não é uma tarefa nada fácil. Além da supervisão clínica que eu já ofereço, eu estou criando, então,
o que eu estou chamando de grupo de estudos clínicos, que vai ser uma área de estudo e pesquisa e troca. E com isso eu quero ajudar o terapeuta a se alinhar com as demandas do tempo presente e o tipo de cuidado que o momento atual requer. Para isso, eu quero estudar alguns textos clínicos, alguns textos de atendimentos clínicos bem práticos, que sempre tem uma teoria, porque toda prática pressupõe uma antropologia, e a gente tem que saber qual é para não adoecer o paciente. A gente tem que saber que conceito e concepção de condição humana a gente está pressupondo ali no trabalho clínico. Então, eu quero estudar alguns textos, mas eu quero trazer esses textos para a prática clínica, porque às vezes é difícil estudar sozinho algo que tem uma complexidade como o atendimento clínico. Então, eu gostaria de ler, né, e vou ler e traduzir para a linguagem da prática clínica alguns textos que eu estudei muito e que realmente me formaram clinicamente, né? E eu acho que vai dar um norte aos terapeutas que vão trabalhar com os bloqueios desses pacientes, as paradas do desenvolvimento, as agonias impensáveis, onde não há referente para trabalhar, e as angústias existenciais, que é o que todos nós temos. Pela nossa condição humana, que é paradoxal, eu vou mostrar isso, que eu aprendi com os meus mestres. Então, hoje há muitos tipos de terapia que classificam os pacientes com rótulos. Isso é muito comum, chegarem no consultório ou chegarem nas reuniões sociais, não é? A minha neta tem uma colega que fala assim, eu sou border. Quer dizer, as pessoas aprenderam a assimilar rótulos diagnósticos que eles não sejam úteis em alguns momentos, mas eu acho que eles não são o lugar da terapia. O lugar pode ser do psiquiatra para dar medicamento, sim, mas na terapia o rótulo é uma falta de respeito por aquilo que a gente é, que ultrapassa o rótulo. E a gente é sempre mais do que o rótulo, né? E muitos pacientes aí falam, não, esse paciente é assim e tem essa resistência. E muitas vezes a resistência, como já nos ensinou o Ferenczi, é muito mais um limite do terapeuta do que um limite do paciente. Então, o que de fato tem adoecido às vezes mais esses pacientes que chegam nesses terapeutas despreparados do que curado quando eles entram num processo, dependendo de como é essa relação. Então, eu quero trabalhar essa ética que respeita o ethos humano e explicar e estudar com vocês isso, não vou falar agora, e a espiritualidade que nos une ao ser dos nossos pacientes e nos torna humildes perante o que é sagrado. Que isso eu encontro em Pavel Florensky, em Winnicott, em Gilberto Safra, em Gary Craig, com o terapeuta interior, que vai fazer o trabalho enquanto a gente fica humildemente à espera desse trabalho. Mas, para poder chegar nesse ponto, a gente precisa ter um trabalho próprio do terapeuta e saber como levar o paciente até esse momento. Então, é isso que eu vou pôr esses autores junto com a minha experiência clínica, é a minha referência que eu vou pôr a seu serviço. Então, mas meu ponto de partida não vai ser os textos, mas vai ser os alunos, o que eles precisam, o seu repertório, suas inquietações, suas perguntas e suas necessidades para desenvolvimento como pessoas e como terapeutas. Esse programa de estudos pretende ser de 1 ano,
O primeiro módulo vai ser no primeiro semestre, de março a junho, o segundo módulo de agosto a novembro. Serão 2 horas, 2 horas e 15, mais ou menos, em conjunto com um grupo, uma vez por mês. Na terceira sexta-feira do mês, das 17 às 19h15. O EFT oficial, que eu trabalho, e que o Gary trabalha, ele funciona amplamente dentro desse paradigma que eu estou passando para vocês, que é um paradigma ético-espiritual, e, portanto, eu integrei o programa do EFT Top Level esse ano nesse grupo de estudo, porque era uma coisa que eu sentia que tanto os Top Level precisam, quanto todo o mercado de terapeutas. Então, para participar, não se exige que a pessoa já seja um terapeuta, que já tenha feito o curso do EFT ou outro curso, que seja psicólogo ou não. Não, você pode estar iniciando ou você pode estar já formado, né? O iniciando vai se formar e o iniciado que está trabalhando fora desse paradigma que trabalha em paralelo o ôntico e o ontológico, ele vai ampliar as suas bases de trabalho. O valor desses 4 encontros de março a junho, que é um primeiro bloco, você pode fazer o primeiro bloco e não fazer o segundo, é R$ 1.400 para os 4 encontros. E parcelo, né? Isso é uma coisa para conversar. Mas avulsos não pode, você precisa ter uma sequência, então você precisa fazer os 4 encontros. E quem tiver interessado, fala comigo no meu WhatsApp, 11 99994 1415. Eu gravarei, então se você chegar atrasado, se você perder, você vai ter esse material. E é um material realmente de aprendizado, né? Então é um material que eu estou preparando com muito carinho. E eu espero poder ampliar isso, que as pessoas que estudem comigo ampliem a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física por esse mundo afora. Obrigada, às ordens.